A estética é a reverberação da ética, porque quando a gente está criando os trabalhos, especialmente agora que a gente está trabalhando com dinheiro público, eu estou pensando o que é o bailarino hoje em dia, o que é usar a verba pública, o que é a dança contemporânea, como é se relacionar com esse grupo de pessoas aqui dentro, o que é uma hierarquia, se a gente trabalha numa hierarquia vertical, se a gente trabalha numa hierarquia horizontal. E tudo isso é a reflexão de uma política. Eu não explico muitos espetáculos quando eu faço, aliás, eu detesto explicar o espetáculo, mas eu acredito que quem vê consegue enxergar o que acontece eticamente dentro do grupo. E ela é enxergada através da estética. Eu acho que no aeromodelismo, esse universo, ele tem algumas éticas que são cumpridas. Claro que há exceções, mas as pessoas se ajudam. Você deve ter, estando por aqui, percebido que qualquer um que tenha um problema com o motor, com o avião, os outros peças se ajuntam. Hoje mesmo já dei 2 ou 3 pessoas e já fui ajudado também. Então essa coisa, se a gente vê isso pelo lado da ética, esse respeito existe. Curiosos que não têm conhecimento, a primeira relação que eles têm com o aeromodelismo é que é um brinquedo, né? É um brinquedo controlado, né? Como o rádio controlado, como a gente compra, por exemplo, num carrinho, etc., né? E depois que elas se aproximam e a gente começa a explicar, né? Então as pessoas ficam até bastante admiradas, né? De ver que não é por trás daquilo tem muito mais do que um brinquedo. É uma coisa de distração, de entretenimento, de lazer, né? Mas não é um brinquedo, porque ele exige toda uma característica de segurança, né? De normas, de cuidados, né? Cada pedacinho é simples, mas no todo, quando você monta um avião completo, ele vira um equipamento complexo, né? Então, por virar um equipamento complexo, você tem que ter conhecimento, né? Tem que ter experiência, e tem que ter muita seriedade no que faz. O aeromodelo em si não é um brinquedo, ele é um esporte como outro qualquer, como o kart, como a Fórmula 1. É uma comparação meio complicada, meio, né, talvez exagerada, mas é isso. O kart, se você não tomar os cuidados necessários, se ele escapar da pista, ele pode matar uma pessoa que está lá assistindo. O aeromodelo é a mesma coisa. Nós temos aí, não temos muito, mas que eu me lembro de 4, 5 casos fatais. No Brasil, 1.
Aquele avião meu, por exemplo, pesa 16 quilos. Você imagina 16 quilos batendo em alguma coisa a 150, 180 km por hora. Então é um esporte que você tem que ter cuidado. Por isso que a segurança para nós é o maior item que nós temos aqui. Não só a segurança de voo, de equipamento, como segurança de campo, né? Então, nós temos autorização para voar aqui, mas nós temos um contrato com a prefeitura, na verdade com a Secretaria do Meio Ambiente. Por mais cuidadoso que você seja, você pode ter um problema eletrônico e perder o controle do seu avião e o seu avião ir embora, né? Os aviões são controlados, né, por esse rádio, não sei se eu podia virar, enfim, eu fico no controle aqui do rádio e eu posso de alguma maneira perder o controle. Se eu perder o controle, o avião vai embora, né? Ele vai embora e sem controle de onde ele vai cair. Então ele pode, por exemplo, sair de uma área de segurança e ir para uma área de casas, etc., né? E ele pode pode cair em cima de um carro, de uma casa ou de uma pessoa, né? Então, para mim, a pior situação que eu já vivi foi uma situação desse tipo, em que eu estava voando, eu perdi o controle do meu rádio não controlou mais o avião, e eu fui obrigado a ficar esperando visualmente o que ia acontecer, né? E meu avião caiu, né? E caiu numa zona até que próxima onde tinham pessoas, e para mim aquilo foi muito sério, né? Porque eu poderia ter machucado alguém. Eu corri para ver e graças a Deus nada tinha acontecido. Acho que foi a pior experiência que eu tive. Essa ética, ela é determinada pelo conjunto de pessoas que estão presentes naquele momento. Entre eu e você é um acordo ético. Se fosse entre eu e ele, seria outro acordo ético. Esse acordo ético é determinado entre as pessoas que estão vivendo naquele momento. Então, se entrar alguém, ela pode propor alguma coisa que o grupo aceita ou não. E aí isso vai reverberar em todas as coisas, horários de ensaio, se pode faltar, se não pode faltar, se vai viajar de férias, se não vai viajar de férias, quem não sei o que, quem... Eu acho que a gente se escuta bem, todo mundo, mas eu acho que tem também essa coisa do diretor, assim, sabe? A gente fala, a gente dá opinião, discorda, concorda, briga, não briga, enfim, mas tem esse respeito. Gabriel. Então é muito legal isso, porque não tira, sei lá, da última palavra, ou a gente conversa pra caramba, tudo, mas não tira essa coisa da produção, às vezes da produção falar, não, isso vai acontecer desse jeito, porque a produção é produção e a gente também não sabe de produção direito. A gente vai começar esquentando pelos solos. E aí, cada vez que a gente for retomando esses trabalhos, a gente pode ir repensando, eles não precisam ficar parados onde estavam. Pode colocar coisa, decidir que eu vou botar isso, tirei isso. Por isso a gente está fazendo esse monte de exercício, para ir trabalhando essas células. E eu acho que essa relação, tanto da gente com o Ricardo e dele com a gente também, né? Dele saber que ele pode decidir alguma coisa, mas dessa liberdade também da gente questionar, opinar. Acho que acima de tudo ter a escuta muito afinada e escutar mais do que propor. Porque ele acabou virando um organismo que acontece sozinho, assim. Parece que quanto menos você propõe no jogo, mais o jogo te dá. Eu acho que isso acontece com naturalidade, né? Eu acho que as pessoas que estão mais dispostas, que vão se colocando mais, elas naturalmente vão ganhando um espaço diferente do que quem aparece pontualmente, ou quem está só num trabalho, ou quem não está em todos os trabalhos. Eu acho que o nosso grupo é um grupo de muitos amigos, né? Então, eu acho que isso diferencia de alguns trabalhos que a gente já tenha feito, que eu já fiz, que existe uma cumplicidade ali que já vem de antes do trabalho. Então, por mais que possam acontecer alguns desentendimentos, alguns mal-entendidos, né, que poderiam trazer essa questão da ética, é tudo tão de antes ali a nossa relação que a ética no trabalho é meio que a ética que a gente tem entre nós como amigos.
Se você quiser, você pode. Se você achar que cabe colocar aquilo, põe. Se não, eu acho que o que aconteceu no seu caso é que eu acho que você tem 2 solos extremamente diferentes. Entendi. Entendeu? Tá, eu escolho. Ah, pra trabalhar agora? Não, eu escolho pro dia. Ah. Quando for, eu posso tanto Eu acho que você colocar podia trabalhar o segundo hoje, porque o primeiro já tá bem definido. Tá. Inclusive, uma brincadeira assim que o Rick sempre fala é que pra entrar nessa companhia ele tem que sentir amor. Alguma coisa tem que capturar ele antes de ver a técnica, antes de ver a criatividade e tal. Então, nesse formato específico, não das companhias de São Paulo, mas estou dizendo do Perversos. Então, a nossa relação é bastante, tem uma amizade, assim, tem uma outra intimidade que facilita a nossa conversa, e facilita, você já conhece o outro e tal, mas não digo que é um dado das companhias, com certeza não é, assim, algumas devem privilegiar outras coisas, mas nesse caso tem uma relação bem afetiva, assim. Então eu não vejo, isso não é uma questão pra gente, isso acontece de uma maneira muito natural, assim, tanto de um se colocar contra o outro com mais veemência, quanto descortar completamente, né? Acontece muitas vezes de a gente estar numa discussão que a metade do grupo está batendo numa tecla, a outra metade está batendo noutra, e ali, né, os ânimos se exaltam e no final a gente tenta se acalmar porque a gente sabe que o jogo que a gente tem ali já é maior do que questões de ética, assim.